Queridos irmãos e amigos, um feliz sábado para todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui na casa do Senhor e poder considerar a palavra de Deus. Hoje falaremos sobre moradores do tabernáculo do Senhor. Esta mensagem tem como base o Salmo 15, que foi escrito pelo rei Davi, um dos principais autores do livro dos Salmos. Davi era conhecido também, mesmo na sua juventude, pelas suas habilidades como guerreiro e também pelas suas habilidades musicais. Acredito que vocês se recordam bem, quando Davi cuidava das ovelhas, um leão faminto apareceu e tentou pegar uma ovelha. Naquele momento, Davi enfrentou o leão, ele matou aquele animal e livrou a pequena ovelhinha. Em uma outra ocasião, apareceu um urso que, sem sucesso, teve também a sua vida destruída pelo valente pastor de ovelhas. Davi era um pastor corajoso, um pastor guerreiro, um pastor que cuidava muito bem das ovelhas. Em uma imersão espiritual, quando seus pensamentos estavam centralizados em Deus, Davi escreveu o Salmo 15. E, ao iniciar o Salmo 15, Davi faz uma pergunta. Convido você para abrir sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura. Salmo capítulo 15, verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Então, com esta pergunta, Davi inicia o Salmo de número 15. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Esse verso faz uma referência direta ao tabernáculo, que era o local oficial do culto em Israel. A palavra tabernáculo significa aqui literalmente tenda, e diz respeito ao santuário móvel que havia em Israel antes da construção do templo em Jerusalém. Portanto, Davi, ele faz esta pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Davi faz referência aqui também ao santo monte. Neste momento, Davi está referindo-se ao Monte Sião, o local onde a tenda foi colocada nos dias de Davi e onde, posteriormente, o templo foi construído. Então, Davi, ele faz aqui referência a este monte. Então, ao fazer a pergunta, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte, Davi está se referindo àquela pessoa que desfruta da mais íntima comunhão com Deus. O tabernáculo era o símbolo máximo da habitação de Deus entre o seu povo escolhido. Era no tabernáculo que ficava a Arca da Aliança e onde Deus manifestava a sua glória de maneira especial. Percebemos então, no primeiro verso deste salmo, o salmo de número 15, que o desejo de Davi não era somente desfrutar da ajuda e presença do Senhor em determinados momentos da vida. Claro que na hora da guerra, nos momentos mais difíceis, Davi contava com o poder e vitória de Deus. Mas a sua vontade, o seu grande desejo, manifestados neste salmo, era de desfrutar uma comunhão constante e ininterrupta com Deus. Davi queria estar sempre na presença do Senhor. Ele queria desfrutar essa bênção de forma constante. Davi fala em habitar no tabernáculo e morar no santo monte. Habitar e morar são expressões que indicam a vontade de estar sempre com o Senhor. Ele diz: Senhor,
quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Então, Davi, ele frisa bem a sua vontade. Querido ouvinte, você já parou para pensar no privilégio de habitar no tabernáculo do Senhor e morar no santo monte, na presença de Deus de forma constante, tendo Deus ao seu lado durante todos os momentos da sua vida, Deus caminhando com você, Deus dirigindo a sua vida, Deus te abençoando o tempo todo? Você já pensou nesse privilégio? Esse era o desejo de Davi, manifestado aqui no Salmo 15. Quando nós chegamos às páginas do Novo Testamento, nós encontramos a história de um jovem que está registrado em Mateus, capítulo 19, e este jovem fez uma pergunta: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Parece que o desejo deste jovem era o mesmo de Davi. Que farei para conseguir a vida eterna? Quem habitará no teu santo monte? Quem estará na presença do Senhor o tempo todo? Este jovem aparentemente teve esse desejo. Mas a lógica do jovem rico era fazer para conseguir. Por isso ele perguntou: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Percebem vocês que o jovem tinha vontade de comprar? Ele queria pagar por esta vida eterna, fazer para conseguir, tornar-se merecedor, comprar o direito de posse. No mesmo contexto, quando o jovem rico se retirou triste, Mateus capítulo 19, verso 23, Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Interessante, este jovem queria comprar, mas Cristo diz: é difícil um rico entrar no reino dos céus. Se fosse possível comprar uma morada no reino dos céus, uma morada no tabernáculo do Senhor, seria mais fácil para o rico do que para o pobre. Mas, espiritualmente, as coisas não funcionam assim. Na palavra de Deus, as coisas acontecem diferente. Nós não podemos comprar. E por isso Deus nos oferece de graça, Ele nos oferece como um dom, como um presente de Deus. Quando chegamos ao verso 2 do capítulo 15 de Mateus, Davi começa a responder a pergunta introdutória desse capítulo. E Davi lista as qualidades morais que caracterizam a pessoa que vive na presença de Deus. Portanto, queridos irmãos e amigos, se você tem o desejo de morar no tabernáculo do Senhor, de estar no Santo Monte, então esteja atento para a lista das qualidades que Davi apresenta neste salmo. Davi inicia dizendo que essa pessoa anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Que interessante. Aqui nós temos 3 coisas. Anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Os servos de Deus devem ser conhecidos por sua integridade, conduta reta e veracidade. Sim, os verdadeiros crentes sempre são íntegros, eles são honestos e são sinceros. Eles não se envolvem com coisas fraudulentas e nem se apoiam em mentiras. Eles possuem um caráter piedoso e irrepreensível. Isso não significa que eles sejam perfeitos. Pelo contrário, antes significa que eles são completamente comprometidos com o Senhor. O pecado é um acidente de percurso em suas vidas, não aquilo que os define.
Portanto, o cristão pode até pecar, mas ele faz de tudo pela graça de Deus para viver uma vida sem pecado. Também é interessante observar que o salmista aplica os 3 verbos, viver, praticar e falar, no presente do indicativo. Portanto, isso significa que tais comportamentos estão sempre presentes na vida do crente, o tempo todo e de forma contínua. Então vamos gravar isso aqui: viver, praticar e falar. A vida do cristão precisa ser marcada por estas atitudes. Davi foi muito feliz ao descrever este salmo. Andar em sinceridade. Temos um bom exemplo nesse sentido. A palavra de Deus apresenta um homem que viveu e andou em sinceridade. Este homem, nós encontramos a história dele no livro de Gênesis, capítulo 5, verso 24, que diz assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Que maravilha! Enoque andou com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Olha, o desejo de Davi era estar com Deus o tempo todo. Aqui diz que Enoque teve esse privilégio. Enoque andou com Deus aqui no mundo e depois Deus o tomou para si. Queridos ouvintes, talvez você esteja pensando neste momento, andar com Deus lá nos dias de Enoque era mais fácil. Se Enoque estivesse hoje aqui no mundo, talvez não estaria andando com o Senhor. Mas eu devo dizer para você que nos dias de Enoque também era difícil andar com o Senhor. E hoje é possível também as pessoas andar com o Senhor. Parábolas de Jesus, página 332, Ellen G. White nos diz assim: deveis agradar a Deus em cada aspecto da formação de vosso caráter. Isto podeis fazer, porque Enoque lhe agradou, embora vivesse num século degenerado. E há Enoques em nosso tempo. Olha que maravilha! Enoque andou com Deus. Aqui diz Ellen G. White que ele andou com Deus em um século degenerado, em um momento onde as pessoas estavam distantes de Deus. Mas naquele momento, Enoque andou com Deus. Agora, o que mais me chama a atenção é o final do texto que diz: há Enoques em nosso tempo. Portanto, hoje podemos andar na presença do Senhor, nós podemos ter as qualidades descritas no Salmo de número 15. Ainda o Salmo fala sobre praticar a justiça. Aí você me pergunta, é possível praticar a justiça? Sim. A palavra de Deus diz que muitas pessoas praticaram a justiça. E temos alguns exemplos. Lucas capítulo 1, verso 6, fala de Zacarias e sua mulher Isabel. E o texto diz assim: e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha que maravilha! Então temos aqui o exemplo de Zacarias e sua mulher Isabel. Eles eram justos. O texto faz questão de mencionar, ambos eram justos. Portanto, é possível praticar a justiça pela graça de Deus. Zacarias e sua mulher Isabel praticaram a justiça. Mateus capítulo 25, verso 46, mostra o fim dos ímpios e também o fim dos justos. O texto diz assim: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Você percebeu que ao descrever sobre os ímpios,
o texto diz: e irão estes para o tormento eterno. Este é o lugar que nós não queremos ir. Tormento eterno é lugar para ímpios. Mas como é possível viver uma vida de justiça, praticar a justiça? Aí existe também um outro destino para os justos. E o texto diz: mas os justos irão para a vida eterna. Isso significa que os justos, sim, estarão com o Senhor, habitarão no tabernáculo do Senhor e terão a presença do Senhor durante toda a sua vida. Interessante também, queridos irmãos e ouvintes, é que quando nós estamos encerrando o livro do Velho Testamento, Malaquias capítulo 3, verso 18, lemos o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, mais uma vez, a palavra de Deus mostra que é possível praticar a justiça. E por isso ela mostra a diferença entre o justo e o ímpio. Então, podemos escolher ser justo, podemos escolher fazer a vontade do Senhor, e Deus nos dará força para vivermos de acordo com a vontade dele. Agora, um detalhe interessante: o cristão deve ser consciente sobre o poder das palavras. E eu quero chamar a sua atenção para um texto muito significativo que está no livro Desejado de Todas as Nações, página 323. O texto diz assim: as palavras são um indício do que se acha no coração. Da abundância do seu coração fala a boca. Mas as palavras são mais do que um indício do caráter. Têm poder de reagir sobre o caráter. Os homens são influenciados por suas próprias palavras. Muitas vezes, levados por momentâneo impulso, instigados por Satanás, dão expressão ao ciúme e às más suspeitas, exprimindo aquilo em que não creem realmente. Essa expressão, porém, reage sobre os pensamentos. São enganados por suas próprias palavras e chegam a crer verdade aquilo que disseram por instigação de Satanás. Olha que interessante. Então, Satanás, ele está atento, bramando como leão, tentando derrotar as pessoas. E uma das armas que Satanás usa são as próprias palavras do ser humano. E aqui diz que as palavras têm poder. As palavras têm poder para reagir contra o próprio caráter. E a pessoa passa a crer naquilo que não cria, porque instigadas por Satanás, num determinado momento, elas dizem o que não creem. E essas palavras reagem contra o caráter e a pessoa passa a crer naquilo que não criam antes. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude para que possamos controlar as nossas palavras. Esteja atento ao que diz Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 37, ainda sobre as palavras. Por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, mais um motivo para estarmos atentos às nossas palavras. Nós seremos justificados ou condenados por nossas palavras. Você já parou para pensar o quanto nós falamos diariamente? Alguém diz que uma pessoa normal escreve fala o suficiente para escrever um livro de 500 páginas durante uma semana. Já pensou o que significa isto? Um livro de 500 páginas em uma semana, 4 volumes de 500 páginas cada em um mês. Esse texto diz: por tuas palavras serás justificados, ou por tuas palavras serás condenado. Então vamos estar atentos às nossas palavras para que saiam de nossa boca somente palavras boas. No Salmo 15, na sequência, Davi diz que a pessoa que habita na presença de Deus não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo,
nem lança injúria contra o seu próximo. Olha que Davi dá muita ênfase às palavras. Aquele que não difama com a sua língua. Será que temos uma outra advertência também na palavra de Deus, além destas já mencionadas? Quando nós chegamos no Decálogo, ali, Êxodo capítulo 20, nós temos um mandamento na primeira pedra e outro mandamento na segunda pedra sobre nossas palavras. No terceiro mandamento da lei de Deus, nós lemos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E continua: porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O nono mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Percebe você que na lei de Deus nós temos na primeira tábua e depois na segunda advertência contra difamar com a língua. Isso mostra o cuidado que nós precisamos ter com nossas palavras. É fácil perceber que no Salmo 15, Davi estava enfatizando o comportamento que o crente possui em cumprir os mandamentos de Deus. E por isso, a palavra de Deus, quando faz referência ao amor a Deus, ali diz que devemos ter cuidado com as palavras. E quando faz referência ao amor ao próximo, apresenta a mesma observação. Portanto, tanto em relação ao amor a Deus como amor ao próximo, precisamos ter cuidado com nossas palavras. Esta era uma preocupação do salmista Davi. Davi, ainda prosseguindo, diz que o servo de Deus é o que, a seus olhos, tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Essa palavra réprobo significa aquele que foi banido da sociedade, aquele que é malvado, aquele que é detestado, aquele que é infame, aquele que é pecador contumaz. Então, o cristão, ele tem por desprezível a esse tipo de pessoas. O verdadeiro crente honra aqueles que temem a Deus. Mas qual deve ser sua conduta diante daqueles que desprezam deliberadamente o Senhor? Qual deve ser a nossa atitude para com estes? Davi, ele fez questão de dizer: mas tem por desprezível aquele que tem essas qualidades e que é um pecador contumaz e que não teme ao Senhor. Queridos ouvintes, eu devo dizer para vocês que uma coisa é amar o próximo, seja ele quem for. Outra coisa é aceitar a conduta de pecado. O ímpio é inimigo de Deus. Ele é inimigo do povo de Deus. Por causa de sua impenitente rebelião, Deus rejeita o ímpio. Então, o crente também não aprova aquele que o Senhor reprova. O cristão não acolhe aquele que o Senhor despreza. Davi fez questão de frisar este ponto. Quando nós lemos em Provérbios capítulo 25, verso 26, na Nova Versão Internacional, lá diz assim: como fonte contaminada, ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Portanto, o crente condena abertamente o pecado e também despreza aqueles que se colocam como inimigos de Deus. Vamos estar atentos a este detalhe. O cristão ama o pecador, mas ele odeia a atitude do pecador. Ainda no mesmo verso 4, Davi diz, verso 4 do capítulo 15 de Salmos, ele diz assim: aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Que interessante. Aquele que jura, mesmo com dano seu, não muda. Isso significa que o cristão confirma a sua palavra, mesmo quando tem prejuízo. É isso mesmo.
O cristão pode até sofrer prejuízo, mas não deixa de cumprir a sua palavra. A palavra do cristão precisa ser sim, sim, não, não. Ele precisa cumprir a sua palavra. Fechando a lista das características, Davi diz que aquele que habita na presença do Senhor não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Olha quão abrangentes são as características. Entre os israelitas, a lei mosaica determinava que os empréstimos deveriam ter a finalidade de ajudar os necessitados. Do livro de Deuteronômio, capítulo 23, versos 19 e 20, nós lemos assim: A teu irmão não emprestarás com juros, nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. Ao estranho emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a tua mão, na terra a qual vais a possuir. Então Davi fez questão de dizer: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Então aplicar juros nessas condições era um erro, pois caracterizava uma forma de exploração. Explorar aquele irmão necessitado, aquele irmão doente, aquele irmão que está precisando de uma ajuda. Isso não é cristão. A ideia destacada aqui é que o crente não visa obter lucro sobre a custa da pobreza do necessitado. Davi fez questão de dizer isto. Quanto a aceitar suborno contra o inocente, o salmista se refere à prática daqueles que aceitam suborno para testemunhar contra uma pessoa inocente. Então, o cristão não pode aceitar suborno para testemunhar contra alguém inocente. Nos tempos do Antigo Testamento, a palavra de uma testemunha tinha um peso muito grande na condenação de alguém. Então, às vezes, pessoas perversas podiam armar para o inocente, comprando falsos testemunhos para condená-lo. Você recorda de um exemplo como este? Nabote é um exemplo de alguém que foi condenado com base em falsos testemunhos. Vamos ler? Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, verso 13, nós lemos assim: Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Olha aí, Nabote perdeu a sua vida por causa de falsos testemunhos. Por isso, Davi fez questão de dizer: a pessoa não pode aceitar suborno para testemunhar contra alguém. Davi termina o Salmo 15 afirmando que quem deste modo procede não será abalado. Que maravilha! Então temos aqui toda a lista das qualidades que a pessoa precisa ter para morar no tabernáculo do Senhor. E agora Davi termina o Salmo dizendo: quem deste modo procede não será abalado. As pessoas que são caracterizadas por essas qualidades estarão sempre seguras. Elas temem a Deus, cumprem os seus preceitos e, por isso, habitam constantemente na presença do Senhor. Isto está em harmonia com o que escreveu também o apóstolo João. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 17, nós lemos assim: aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Queridos ouvintes, se vocês querem estar na presença do Senhor, se vocês querem morar no tabernáculo do Senhor, é só desenvolver essas qualidades do Salmo 15. Se eu também quero, eu preciso desenvolver essas qualidades. Neste ponto,
podemos perceber como o Salmo 15 aponta para Cristo, porque nós não vamos conseguir estas qualidades sem Cristo. Então, o Salmo 15 nos leva à pessoa que vai nos ajudar para termos essas qualidades. É por meio de Jesus Cristo que os crentes desenvolvem as qualidades necessárias. E depois de desenvolver essas qualidades, aí o cristão estará na presença do Senhor constantemente. Você percebeu por que o jovem rico não conseguiu? Ele queria comprar e é impossível. E se nós tentarmos também desenvolver essas qualidades sem Cristo, também não vamos conseguir. O próprio Cristo disse o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Somos totalmente dependentes de Cristo. Se queremos ter as qualidades, se queremos estar com o Senhor, nós precisamos da graça e do poder de Cristo. Queridos ouvintes, o meu desejo é que possamos desenvolver essas características e que sejamos também moradores do tabernáculo do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça para isto. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.